cantamos ao Senhor, louvamos o Teu santo nome, mas agora é hora de nós desfrutarmos também, de ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Que cada pensamento seja levado cativo ao Senhor. Que nós não fiquemos pensando em coisas aleatórias, mas que a gente venha desfrutar disso, Senhor. Venha desfrutar da Tua presença, venha desfrutar do Teu falar, e que nós nos atentemos a cada detalhe do que o Senhor trará, em o nome de Jesus, amém e amém. Querido, deixa eu te contar uma coisa. A família Poema, ela desfruta de algumas questões, e uma das que mais é falado é o vida na vida, uma vida fora um pouco de padrões que às vezes nos prende em algumas coisas, não nos dá tanta liberdade. E uma coisa que eu sou muito metódico, até ao extremo em algumas vezes. Eu gosto muito de preparar tudo muito bem detalhadozinho, e eu vou pegando 2 semanas antes e já construindo a palavra, e já pegando, estudando. E isso é bom, isso não é ruim, isso é maravilhoso. E aí eu tenho o meu padrão que vai tudo acontecendo na hora certa. E eu estava assim construído, eu estava assim falando já com a Priscila e trabalhando com eles. O que aconteceu? Quando foi ontem, sábado, o Lê, ele mandou uma mensagem no grupo de pastores, falando assim: pessoal, eu estava aqui orando. Ele mandou no sênior, depois ele mandou no grupo de pastores geral. Deus tem falado sobre o ministério da reconciliação aqui. Preguei em São José, eu queria que vocês ouvissem, e eu sinto que é para todas as poemas derramarem sobre isso nesse culto de domingo. Então, reassistam lá o que eu preguei no sábado, ouçam a Jesus, e que todos vocês caminhem nesse caminho do ministério da reconciliação. Querido, na hora que eu ouvi isso, a minha pregação já estava montada fazia uns 4 dias. Era só o refino dos últimos dias. Aí eu falei: e aí, Deus? E o Espírito Santo falou assim: eu quero te ensinar algumas coisas. Você não vai confiar em você dessa vez. Você vai confiar em mim. Sou eu que direcionei ele para isso. Então guarda tudo que você fez, e agora você vai fazer do meu jeito, não do teu. Querido, a Priscila saiu de manhã para vir limpar a igreja. Deixa eu falar, nós precisamos nos unir para a limpeza da igreja, amém? Não pode ser poucos que fazem sempre. Eu estou convocando aqui a família. Não dá mais para a Dona Graça limpar a igreja sozinha todo sábado. O Igor tem vindo, algumas pessoas têm vindo. A Pri veio, e aí eu tendo que preparar, e o João ficou comigo para ela vir. Então, querido, todo sábado nós precisamos de 2 voluntários. Amém? Que bênção, e esquecer disso, não posso esquecer. Então depois procure a Pri, procure o Wilder, a Thay, procure os pastores, ou quem fala assim, o Igor, a Nathalie, fala assim: eu quero um sábado que você doar pela manhã, já vai ajudar demais a Dona Graça. E ela não quer muita gente não, ela quer só uns 2, 3, né, Dona Graça? Um homem também, para fazer força. E aí, eu falei assim:
Queridos, é impressionante, porque me quebrou, porque eu quero sempre fazer as coisas do jeito que eu sinto que é para fazer, que eu me preparo para fazer. E quando tiraram o meu chão assim, eu falei, tá bom, Deus, eu perdi, vai ser assim, então tá bom. E aí eu passei a manhã dando atenção para o João e tentando ouvir e entender. Queridos, e quando foi à noite, o João dormiu, a Pri subiu para o quarto e eu fiquei na sala. Queridos, ontem à noite, mas o Senhor veio de um jeito. Eu falei, que saudade que eu estava disso, Deus. Que saudade que eu estava disso. De uma presença fresca do Senhor. E Ele começou a sentar ali na sala comigo. E querido, se você não vive assim com Deus, eu vivo, deixa eu viver, tá? Ele sentou na sala comigo ali e começamos a conversar. E eu comecei a escrever. Meu computador estava aqui. Eu detesto escrever no iPad, no celular. E aí eu comecei a escrever. E Deus começou a falar sobre o ministério da reconciliação. E eu quero ler com você. Eu quero trabalhar essa manhã sobre o ministério da reconciliação. Amém? E aí, depois eu passei tudo para o meu iPad. E eu esqueci meu iPad hoje. Hoje é Roots. Eu esqueci, e aí eu voltei o meu papelzinho. Tesouro de hoje está nesse papel. A hora que o Igor pegou a mesa, eu falei que não vou e o papel. Abra comigo aí em 2 Coríntios, capítulo 5. Aleluia. 2 Coríntios 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. Em diante. Diz assim. Antes ele está falando que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E aí no versículo 18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem com Deus. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Querido, esse texto é muito forte. No versículo 18, ele começa dizendo: tudo isso provém de Deus. Não somos nós que geramos a reconciliação. A reconciliação, ela é uma iniciativa divina. E já nos ensina que não são por mérito dos homens. Não é assim, fulano está fazendo tudo certinho, esse merece ser reconciliado pelos méritos dele. Não, parte de Deus a iniciativa. Tudo isso provém de Deus. E é interessante que o texto ele vai nos ensinando. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Mas o que é essa reconciliação? O que é
reconciliar. Queridos, e quando você começa a buscar um entendimento bíblico do que é essa reconciliação, em alguns momentos a palavra significa uma restauração de um relacionamento quebrado. Por exemplo, fulano não está mais falando com ciclano. Vamos dar um exemplo de fora, porque a gente pensa que aqui na igreja não pode acontecer isso, né? Fulano não está falando com ciclano. Tem como? Nós somos corpo. Se o coração não falar com o cérebro, acabou. Então é um exemplo de fora, não é um exemplo da igreja. Porque aqui na igreja todo mundo se fala. Amém, igreja? Glória a Deus. Reconciliar é fazer com que as partes voltem a ter harmonia. E essa palavra reconciliar era usada até financeiramente. Fazer a reconciliação dos impostos é quando se torna o relacionamento de novo harmonioso. E a Bíblia fala que Deus teve a iniciativa de reconciliar o homem em Deus. Por quê? E aí, nós vamos precisar ler alguns textos. Romanos 6, 23, um texto conhecido, vai falar que o salário do pecado é a morte. Olha como está o relacionamento do homem até então. A Bíblia também fala que todos pecaram. Sabe o significado etimológico da palavra todos no grego? Todos. É a mesma coisa. Todos pecaram. Então não tem nenhum que poderia gerar algo. Todos pecaram. E qual é o salário do pecado? Se é a morte o salário do pecado e todos pecaram, o relacionamento que havia quebrado não conseguiria ser restaurado por alguém que tem pecado, porque alguém que tem pecado já está condenado, já está no relacionamento quebrado, mas precisaria de alguém que não tem pecado. E não pode ser nem eu nem você, porque todos nós pecamos. Agora presta atenção nisso, queridos. Olha que construção maravilhosa. Sabe o que é reconciliar? É fazer o que for preciso para as barreiras saírem e o relacionamento puder ser harmonioso de novo. Então, se o pecado exigir a morte, Ele se fez pecador por nós. Ele recebeu todo o escrito de dívida, que era minha, que era tua. E a Bíblia fala que foi encravado na cruz toda a nossa dívida. Então Jesus, querido, isso é lindo. Jesus não veio com uma pranchetinha para falar: será que o Paulo merece? Será que o Jardim merece? Jesus sabia que nenhum conseguiria pagar. Deus sabia que nenhum conseguiria pagar. Mas porque há muito amor, Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Agora presta atenção, coloca aí para mim, Romanos capítulo 3, versículo 24. Eu preciso dar essa introdução antes de entrar, para que nós entendamos direito.
de 24 em diante, tá? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Isso porque, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? Foi excluído, baseado em que princípio? Na lei das obras? Não, mas no princípio da fé. Rus, se tiver aí esse mesmo texto na NVT, tenta achar para mim. Queridos, deixa eu explicar o que Deus fez. Nós devíamos um preço que não conseguiríamos pagar. Imagina que você se perdeu financeiramente e comprou uma casa eu vou exagerar em tudo, tá? De 1 milhão e passou no teu cartão de crédito, tem um limite de 1 milhão. Você tem um daqueles que não tem limite, né? E aí, você empolgado, passou e começou a morar na casa e daqui a pouco a conta chegou. Só que você está desempregado. Você não tem mais onde recorrer. 35 agiotas já estão na tua cola. Não tem mais jeito. Aí você fala assim, não tem mais jeito. Não consigo pagar essa dívida. Agora é morrer. Já vou avisar os agiotas, pode vir matar, porque pagar não vai ter jeito. E aí, deixa eu olhar para quem tem uma cara de ricão mesmo. Bruno Samuel. Aí o Bruno vem e fala assim, eu vou usar o exemplo do pobre, eu vou usar, tá? Aí ele vem para mim e fala assim, Manu, deixa com o pai tá on. E vai e paga a minha dívida. Pagou minha dívida. Isso é o que a morte redentora de Jesus fez por nós. Mas nós não anunciamos o ministério dos perdoados. Não é só sobre perdão. A reconciliação, ela tem que deixar a relação harmoniosa de novo. E aí o Bruno Samuel fala assim, então o meu cartão é ilimitado para você. Quem paga a fatura sou eu. Recebendo, Bruno. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E se a morte nos perdoou, a sua ressurreição nos justificou e nos tornou justos novamente. Isso, poderíamos acabar o culto aqui. O ministério de Jesus veio para reconciliar o que estava quebrado. Só que há um detalhe nesse texto. Eu só quero ler. Eu já mudei, tá, Rus? Não vou usar mais esse. No versículo 18 diz assim, de 2 Coríntios 5. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o quê? O ministério da... Nós fomos reconciliados.
Só que não podemos viver só isso, porque aqueles que deviam tudo, eles são perdoados de tudo, eles são agora justificados por tudo, e enviados por Deus com uma missão. Agora você vai anunciar daquilo que você recebeu. Você foi reconciliado com Cristo. Agora você carrega o ministério da reconciliação. Amém? O que é ministério da reconciliação, querido? A etimologia dessa palavra, ministério, reconciliação, ela tem duas. A etimologia pega duas palavras. A primeira é a mesma de diaconia. Ministério é diaconia. E sabe o que significa? Servir. Função de delegar, servir. E reconciliar é catalasso. Catalasso significa restaurar a favor de. E tem uma expressão que para mim é muito legal no grego. Tirar a barreira entre as partes. Sabe qual é o ministério da reconciliação? É tirar as barreiras entre os pecadores, para que eles encontrem Jesus. Esse é o nosso ministério, um tirador de barreiras, que vai tirando todos os obstáculos, para que os pecadores encontrem aquele que vai perdoar as suas dívidas e vai dar uma nova vida. Querido, você conseguiu entender isso? O nosso grande ministério não é tocar, cantar, como o Lê falou na pregação dele, não é virar um popstar, é ser a estrela que aponta para o nascimento de Jesus. Querido, nós precisamos entender que o maior ministério da igreja é e continua sendo e será eternamente até que Ele venha, o ministério da reconciliação, o ministério de tirar barreiras para que pessoas possam ter o relacionamento novamente com aquele que o formou. Mas estamos fazendo isso, querido? Quando uma pessoa chega até você, você vai falar do evangelho da reconciliação? Ou você vai dar um download do livro de regras, que agora ela vai passar a seguir? Querido, não dá mais para uma pessoa que está buscando se reconciliar com Jesus, você começar a falar de música do mundo, de tatuagem, disso, aquilo, daquilo outro. O que ela precisa saber: eu sou pecador, eu preciso, eu anseio. Há uma grande expectativa do mundo em conhecer um Deus de verdade, querido, que vai perdoar os pecados e vai restaurar as vidas. E nós estamos fazendo isso. Por favor, alguém. Por isso que nós não podemos ficar presos a só preocupações que esse mundo oferece. Por isso que não é ministério que nós recebemos de Jesus ao ser reconciliados com Ele, não é apenas pensando em nós mesmos. Nós precisamos entender que carregamos uma mensagem. É por isso que eu acho maravilhoso a Jardel e o Lucas subir para falar assim: ei, nós temos um GC. GC é um lugar de reconciliação. GC é um lugar em que você vai exercer o seu ministério da reconciliação, porque vão chegar pessoas que não sabem o caminho, e você vai tirar as barreiras. Me feriram, mas tem Deus que cura. Foram injustos comigo, mas tem Deus que te abraça. Me abandonaram, mas tem Deus que te chama de filho. Mas deu tudo errado para mim. Tem um Deus que vai segurar na tua mão
e vai falar: é difícil mesmo, mas eu sou o bom pastor, eu permaneço do teu lado, querido. Não é sobre mais um culto de luzes, não é sobre mais um culto de estrutura. É voltarmos. É por isso que eu entendi quando eu estava ontem lá no sofá de casa. Deus falou: sabe por que eu falei através do Leandro na tua vida? Porque vocês se perdem muito rápido e abandonam a essência. Eu vos chamei para reconciliar esse mundo perdido em mim. Nós não temos o poder de perdoar, mas nós temos a missão de tirar as barreiras que impedem. A tua vida tem tirado barreiras ou tem colocado cada vez mais barreiras? Ao olhar para você, as pessoas têm falado: eu quero esse Jesus aí, que fez um pecador ser perdoado e mudar de vida. Eu quero ser e ter esse Jesus, que fazia aquele cara que vivia na embriaguez, agora viver com a família restaurada. Eu quero esse Jesus, que mudou esse homem que mentia para todo mundo, agora paga o preço e fala a verdade, custa o que custar. Querido, a tua vida tem que ser, o teu testemunho tem que ser um tirador de barreiras. E agora vamos para a palavra, queridos. E quando eu estava entendendo tudo de novo, esse ministério da reconciliação, o Espírito Santo me fez lembrar de uma história bíblica, que está narrada lá em João 4, em que uma mulher da região de Samaria, ela tem um encontro daquele que reconcilia o pecador com o Pai. Essa é a nossa história, querido. Essa é a nossa história. João 4. Eu quero ler a partir do versículo 3. Assim, deixou a Judéia e voltou para Galiléia. No caminho, teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado de longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Só até aqui. Querido, Jesus, ele está na sua trajetória indo para Galiléia. E há um detalhe no texto que é muito interessante. A Bíblia fala que ele teve que passar por Samaria. Se a gente mergulhar um pouco na geografia bíblica, nós vamos ver que ele não teria que passar por lá. Na verdade, passar por lá era arriscar a vida, ou era viver momentos muito difíceis, porque havia um desentendimento cultural histórico entre os samaritanos e os judeus, cada um na sua razão de achar que eram mais povo de Deus do que o outro. Então ele passar por lá era algo que tinha outro caminho, mas ele passar por lá era algo muito arriscado. Só que ele usa uma expressão: teve que passar por lá. A Bíblia não narra nenhuma necessidade urgente dele ter que ir por ali ou não. Então eu não estou apontando
que esse é o real motivo. Mas eu quero aqui usar de uma inferência para colocar uma impressão minha. Aquele que por missão reconciliaria o homem ao Pai, já sabia que tinha uma mulher o esperando. Porque esse texto, querido, reflete muito 2 Coríntios 5,18. A reconciliação sempre partiu dele, não de nós. E é como se, parafraseando, Jesus dissesse aos seus discípulos: eu vou por Samaria, porque eu quero reconciliar um coração. E ele chega nesse lugar, e a Bíblia fala que ele senta perto do meio-dia. Não tem um lugar mais fácil de pregar esse texto que no Acre. Imagina que o centro é esse lugar que Jesus sentou meio-dia. Só que não tem cobertura nenhuma. Bem lá do lado, você sentou do lado do Shopping Aquiri, assim, ó. Meio-dia, no inverno ou no verão, qualquer estação do Acre. Daqui a pouco chega uma mulher buscar água. Querido, ninguém busca água meio-dia. Culturalmente, as mulheres iriam ou muito cedo. Você já viu porque os doidos da corrida postam as fotos 4h50, saindo para correr? Aqui tem um monte, ó. 4:50 da manhã. Vai falar para vir orar 6 horas. Ô, pastor, esse horário? Mas, é brincadeira, viu, gente? Não seja... Tô brincando. Vocês vêm, sim. Mas por que correr esse horário? Eu lembro que fomos fazer a Poema Run, aqui em frente. Aí, a Carla e o André falou assim: pastor, o senhor pode compartilhar uma palavra? Posso, claro. Aí eu falei: então o senhor chega umas 10:05. Eu falei: quê? Mas vocês são doidos? 10:05? Ninguém vai vir, gente do céu. Eu não tinha parado para pensar, por que correr esse horário? Porque não tem sol, né, queridos? Então, o horário de buscar água sempre era de manhãzinha ou depois do pôr do sol. Nunca meio-dia. Então, por que meio-dia? Porque essa mulher, ela tinha quebrado a harmonia do relacionamento. E provavelmente ela estava vivendo isolada. Ela não queria estar com as mulheres que buscam cedo, nem com as mulheres que buscam. Ela queria estar sozinha. Eu estava lendo e pensando nesse texto, de verdade, querido. Lendo e relendo ele ontem e pensando. Falei: caramba, como eu já julguei essa mulher. Porque nós vamos ver daqui a pouco que ela já tinha tido 5 maridos, né? E o sexto ainda, mais ou menos. E aí a gente olha para ela e fala assim: essa mulher, mano. Só que se os 5 morreram? Alguns vão falar: dedo podre. 5 morrer? Mas imagina o complexo que essa mulher carregava. Imagina toda a visão cultural, social, para uma mulher que já teve erros após erros e situações após situações.
E Jesus quis ir por Samaria, porque Ele é um Deus da reconciliação. E se nós carregamos o ministério da reconciliação, será que nós estamos colocando barreiras que impedem aqueles que a sociedade não olham para eles com bons olhos? Nós não podemos ser aqueles que acrescentam barreira. Nós fomos chamados como igreja para ir tirando as barreiras, para os que buscam água meio-dia poder encontrar com Cristo Jesus, igreja. Por favor. Será que esse lugar, querido, será que esse ambiente é um ambiente para receber os que buscam água meio-dia? Querido, trazer o Caio Saeg aqui no final de semana, não é porque ele é um cara estiloso, bonitão, ou tem uma boa palavra, é porque ele entendeu que algumas barreiras já estão na mente. Se nós pudermos tirar essas barreiras, para que as pessoas desfrutem de um relacionamento verdadeiro, querido. Será que nós estamos pensando assim, ai, será que eu posso levar esse meu convidado lá para o GC? Será que, querido, ele fez questão de sentar e esperar aquela que viria sozinha, debaixo do sol do meio-dia, para que ninguém encontrasse? O que leva uma pessoa a querer se isolar? O que leva uma pessoa a querer não estar no meio? Eu não tenho resposta, mas eu sei que o meu Jesus foi atraído por esse coração que todos desprezaram. E se Ele derramou o ministério da reconciliação, eu não tenho nem opção de também olhar e tirar as barreiras e servir pessoas para que elas também tenham esse encontro e sejam reconciliadas. Querido, eu era o cara que quando eu me converti, eu satanizei toda a minha família. Eu lembro do primeiro Natal que eu passei depois. Nossa, eu era muito chato. Você não é um crente chato não, né? Pelo amor de Deus, eu era. Eu lembro que eu me converti, tipo assim, em agosto. Aí foi meu primeiro Natal como crente. E minha família, ninguém era crente. Queridos, e eles têm Eles fazem uma oração, né? Antes, uma reza. E minha tia tem uma chácara que chama Nossa Senhora da Aparecida, Senhora deles da Aparecida. E ela, quando vai, ela fala assim, vamos dar as mãos, todo mundo. Mano, tá aqueles forró bagaceira. Tá todo mundo falando de traição, falando de tudo aí. Mas antes, vamos dar as mãos. Aí todo mundo dá a mão em volta da mesa. Querido, e aí ela começa. Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. E faz o Pai Nosso. Depois reza a Ave Maria. Querido, na primeira vez que eu estava, até o Pai Nosso eu fui. Quando foi a Ave Maria, eu tirei, soltei as mãos e cruzei o braço assim, ó. Eu estou colocando mais barreira. Hoje em dia eu abraço eles. Vai lá, manda ver. Ave Maria cheia de graça. Eu estou também. Ave Maria cheia de graça. Senhor é convosco. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Aleluia, ela é bendita. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Oh glória. Santa Maria, mãe de... Aí eu já dou uma disfarçada. Aí não dá, né?
mas abraçado com eles, queridos. Sabe por quê? Aleluia. Porque eu fui reconciliado sem merecer. Eu já fui aquela mulher indo buscar água meio-dia, e Ele encontrou comigo, quando ninguém queria encontrar, querido. Só que agora Ele falou, agora é vocês que vão encontrar, agora é vocês que vão buscar, as que buscam água meio-dia. Vocês, igreja, têm um ministério a cumprir, e é o ministério da reconciliação. Putz, grila, gente, eu já fui o cara que falou pro taxista desligar o rádio. Porque era música do mundo. E talvez eu estava ouvindo Sabor de Mel no fone, mais mundana do que a música do taxista. Só para você ver que taxista é lá no passado, né? Agora é Uber, tudo é Uber. Na época era taxista. Sabe o que é, querido? E eu estou falando exemplos assim, mas e no teu trabalho? Agora vamos lá. E o teu comportamento diante das decisões? E quando todo mundo quer mentir, você tem tirado barreiras? Querido, obrigado, Senhor. Deixa eu já falar um negócio. Não é que você tem que participar do pecado, querido. Você tem que tirar as barreiras. Senão você vai falar, o pastor falou lá, mega da virada, vamos fazer um bolão. Aí você vai, opa, tá aqui. Não é isso, tá? Ó, todo mundo falou, não. Não, querido, você é crente. Esse é um assunto para outro dia. No versículo 13, põe para mim, no versículo 13. Eu não estou conseguindo enxergar mais a letra da Bíblia, de letra gigante. Se parecermos loucos, é para dar glória a Deus. Não, João, desculpa. João 4, deixa eu ler aqui, meu Deus. João 4, tá, Russo? Foi? Aí. Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez, a água natural. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Pode ir? Por favor, Senhor, me dê dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar a água. Volta. Aqui ela já externando o coração. Ela está falando, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais ter que passar por essa humilhação. Eu não aguento mais. Se o Senhor tem uma água, me dê. Se o Senhor tem uma água que eu possa beber, por favor. O que é essa água que eu não volto para ter sede? Porque eu não aguento mais esse processo na vida. Querido, o ministério da reconciliação é porque Deus sabe que as pessoas não aguentam mais viver essa vida. É porque Deus sabe que as pessoas não aguentam mais viver essa miséria que é de vida, de pecado. E Ele fala, eu tenho uma água que se você beber, você não vai mais ter sede. Você não vai mais precisar viver como você vivia antes. O ministério da reconciliação é oferecer a água que muda a vida, querido. E aí, no versículo 18, põe para mim. Ele começa. Põe no 17, só para eu. Não tenho marido, Senhor. Não tenho marido, respondeu a mulher. E Jesus disse, é verdade, você não tem marido. Pois teve 5 maridos e não é casada com o homem que agora vive.
certamente você disse a verdade. Sabe o que a mulher está falando assim? Ei, Jesus, o Senhor não conhece o meu passado. O Senhor está falando de uma coisa para dar para mim, o Senhor não sabe com quem que o Senhor está falando. Querido, e aqui há um peso cultural muito forte, porque além dela ser mulher, ela está falando com o homem. Na tradição tanto judaica quanto dos samaritanos não podiam, e ela agora, ela sendo samaritana, havia uma rivalidade brutal. Então ele já estava num contexto que o mundo não faria nada por essa mulher. E além de tudo, ela fala assim: você só está falando comigo porque você não sabe da minha história. Eu venho meio-dia, sabe por quê? Parafraseando, deixa eu te contar a minha história. E antes dela contar, Jesus falou: ei, filha, deixa eu te contar a tua história. Não é a tua história que vai reter o meu amor. Não é a tua história que vai me impedir de trazer a água que vai mudar a tua vida. Jesus conhece a nossa história. E mesmo assim, mesmo sem merecermos, Ele nos reconciliou. Porque a reconciliação não é uma história de perdão somente. A reconciliação é uma história de transformação. Ele sabe que a história dele para você é muito maior do que a tua história até agora foi contada. E ele fala: eu sei que você é a mulher que foi casada com 5 e está com um ainda que nem casou. Mas eu tenho a água para você. Ela fala: então me dá dessa água, porque eu não aguento mais viver assim. Chegou a hora, igreja, de nós atravessarmos histórias difíceis pela fé daquilo que Deus enxerga onde nós não enxergamos. Nós estamos desistindo muito fácil, porque nos deparamos com situações complicadas, histórias difíceis. Mas se suportarmos um pouco mais, lá na frente nós vamos começar a enxergar a história que Ele sabe, mas que Ele não põe um ponto final. Ele acrescenta uma vírgula e começa a escrever a nova história. Aleluia. Versículo 28, para nós ganharmos tempo. A Bíblia fala que depois essa mulher, ela pega o seu cântaro de água, ela deixa o cântaro de água junto ao poço e corre de volta para o seu povoado. Agora, isso aqui é maravilhoso, querido. Uma pecadora, uma mulher que vivia crises emocionais e julgamentos, ela vem isolada com uma vasilha na mão para buscar água. Ela encontra Jesus, o Deus da reconciliação.
ela chega isolada, mas ela sai enviada. Ela chega com uma vasilha vazia e volta sem vasilha nenhuma, porque ela deixa a vasilha cheia no pé do poço e vai, como o Espírito Santo falou no meu coração. Naquela vasilha que representava a vida humana dela, ela recebeu uma água que satisfaria a sede humana dela. Deus reconciliou a sede humana dela com a possibilidade dela matar a sede. E ela poderia sair de lá tomando daquela água e sentar e ficar utilizando aquela água. Mas a Bíblia fala que quando Ele nos reconcilia, Ele também nos entrega o ministério da reconciliação. E quando o ministério da reconciliação nos é entregue, a vasilha que satisfazia a nossa sede humana não nos prende mais. Nós deixamos para depois e vamos viver aquilo que fomos saciados, em que o homem não pode ver. Aquela mulher, ela não só tinha água para beber humana, mas ela estava jorrando a água viva que mudou a vida dela. Ela foi reconciliada nas tuas emoções, na sua culpa, na sua quebra de relacionamento. Ela é reconciliada com Deus, e uma pessoa que recebe a reconciliação, ela desfruta desse Deus. Ela entende que agora ela carrega uma palavra, e a palavra não é só para ela. Então ela deixa as vasilhas e sai viver o ministério da reconciliação. E põe para mim na sequência, versículo 29 de novo. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Oh, aleluia. Então as pessoas saíram do povoado e foram vê-lo. Venham ver o que Deus fez comigo. Ei, eu sei o que você está vivendo. Tem alguém que dá uma água que a água desse mundo não pode dar, que as coisas desse mundo não pode dar. Eu encontrei aquele que toca o coração, aquele que perdoa pecados. Eu encontrei aquele que adota os deixados de lado. Eu encontrei aquele que dá esperança aos desesperançados. Eu encontrei aquele que cura os enfermos. Eu encontrei. Venham vê-lo, venham vê-lo, venham vê-lo. E quando ela volta, isso não está na Bíblia, tá? Quando ela volta, cheio de gente, ela pode pegar a sua vasilha de água e viver a sua vida. Porque nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Estamos perdendo tempo demais desfrutando da nossa vasilha de água que nós recebemos. Da nossa vasilha de água. E usamos para fazer comida. E usamos para se banhar. E usamos para tomar. São méritos meus. São bênçãos minhas. Mas aquele que foi muito perdoado, muito ama.
E aquele que encontrou um Deus que olhou para você no sol do meio-dia, quando ninguém queria olhar. Quando recebe as bênçãos humanas, não consegue desfrutá-las antes de repartir as divinas. Ele te reconciliou. Ele pagou o preço. Ele imputou à sua vida justiça. Você é livre, livre. Mas você foi selado com uma mensagem. Ministério da Reconciliação. Igreja, comece a tirar todas as barreiras para que os feridos encontrem cura, para os abandonados encontrarem um pai. Comece a tirar todas as barreiras. Esse é o teu ministério. Se coloque de pé, querido. Oh, oh, yeah. Duas coisas nós vamos orar enquanto o ministério de adoração derrama aqui. A primeira, nós podemos essa noite ser a mulher que está chegando ao poço, meio-dia. E se tiver alguém assim, eu quero dizer para você, ele já está te esperando aqui. Ele já está te esperando aqui. Mas também, você pode ser aquele em qual Deus já derramou água. E Deus está te falando, ei, é hora de você deixar o teu cântaro junto ao poço e ir para a cidade e anunciar e falar, vem vê-lo, vem vê-lo. Eu encontrei o homem, eu encontrei a presença, eu encontrei e ele está disponível, ele está disponível. O ministério da reconciliação derramada sobre a igreja novamente. Comece a orar, querido, comece a orar.